Nasci na cidade de Mamanguape, na casa da minha avó. Sou filha de Heráclito Alves de Vasconcelos, que nasceu em Alagoinha, Guarabira, uma cidade de Alagoinha, e de minha mãe, que é de Mamanguape, Débora de Melo Vasconcelos. Comecei a minha infância, os primeiros anos da minha vida, estudando lá em Mamanguape mesmo. Fui alfabetizada pela minha tia Lourdes, e outras professoras como Dona Nena, que era uma professora tradicional lá da cidade de Mamanguape. Estudei também com Dona Nita da Mata. Era uma pessoa que falava muito alto e ensinava muito bem. E daí eu vim estudar o ginásio. Quando cheguei na 5ª série, eu vim para casa dos meus avós paternos, que moravam na Rua da Areia, e fui estudar nas Lourdinas. Fiz todo o meu ginásio, a 5ª série e até a 4ª série, estudei nas Lourdinas, que foi um colégio muito bom na época. Tinha uma diretora muito austera, a irmã Maria das Neves. Nós tínhamos professores muito bons, como a irmã Elizabeth, que ensinava latim, na época estudava latim, irmã Zélia, que ensinava matemática, irmã Leônia, que ensinava história, e assim, vários professores que eram lá das Lourdinas. Depois, quando eu terminei o ginásio, na época, eu tinha muita vontade de ser freira. E minha mãe tinha horror à freira. E eu era muito religiosa, e eu terminei desistindo da ideia. Então, como eu gostava muito de ler, eu li um livro de João Moana, e esse livro era Maria da Tempestade. Depois que eu li esse livro, eu me entusiasmei tanto com a leitura do livro, que nesse momento eu decidi fazer medicina. E daí eu parti a minha vida para fazer medicina. Fui estudar o científico no liceu, vinha todos os dias de Santa Rita, porque meu pai era agente fiscal e anteriormente ele foi operário da fábrica Rio Tinto, quando ele casou com minha mãe. Depois foi fiscal da prefeitura de Santa Rita e finalmente ele, como o salário era muito pouco, ele resolveu fazer concurso para agente fiscal. Foi nomeado, eu já era nascida, ele foi nomeado para Esperança, depois para Mamanguape, depois para Pilar, morando ainda um ano na cidade de São Miguel do Taipu, que pertencia a Pilar. Após esse período, ele foi transferido para Santa Rita, e foi aí que eu comecei a fazer o científico. E estudei no liceu, tinha professores muito bons, né, na época, Dona Laide Chianca, que ensinava francês, Dona Olindina Olívia, né, ensinava português. Também estudei português com o professor, com o padre que tinha lá, que era muito bom. E ainda estudei história com o Dr. José Pedro Nicodemos, com Dona Carmita Coelho. E tínhamos na época excelentes professores. Quando eu terminei o científico, eu estava certa que ia fazer vestibular para medicina e fiz. Inicialmente, o curso de medicina era pago. E como o curso de medicina era mais caro, além dos livros e tudo, meu pai concordou comigo, pediu a mim: minha filha, faça odontologia, porque a odontologia é mais barata. E depois você fará medicina. Eu comecei a fazer odontologia, tirei o primeiro lugar no vestibular, mas depois de 6 meses eu desisti, conversei novamente com meu pai e ele achou que a gente devia fazer algumas economias, e partir para o meu desejo, que era ser médica. Eu comecei a estudar medicina, com a faculdade, era paga, era particular, mas logo depois a faculdade se federalizou. E assim eu estudei, eu fiz toda a minha entrada na universidade. Em 1958, comecei o curso médico, que foi para mim um período áureo da minha vida. 6 anos de contentamento.
nós éramos uma média de 100 vestibulandos e somente 8 foram aprovados. E aí nós ficamos assim, era uma turma privilegiada na faculdade. Eu era a única mulher e tirei o 4º lugar na classificação do vestibular. E era uma maravilha, ficava encantada com tudo. As aulas de anatomia, nós esperávamos muito tempo pelo professor Ajuba de Oliveira, do lado de fora, esperando que ele abrisse o anfiteatro, e a gente ficava conversando, achando gostoso aquela convivência, e depois tínhamos as aulas, tudo era novidade para a gente. E assim passou o ano todo com o doutor Ajuba, que era muito austero também, nas notas, e no que ele ensinava, mas foi muito bom. Após o 1º ano de medicina, vieram os outros anos, né, claro. O doutor Ajuba continuou ainda ensinando medicina, a anatomia topográfica, e tivemos outros professores, professor de histologia, que era Vitorino Maia, e ainda tivemos outros professores como Arnaldo Tavares, que era uma pessoa excelente, sabia de tudo que a gente perguntava a ele sabia. Era uma pessoa muito extrovertida. Fizemos o curso de farmácia com o professor Clóvis Beltrão, que também era muito bom. E o nosso curso de fisiologia, tivemos o privilégio de ter um professor da Bahia, professor Simões. Ele veio, e ali o curso foi excelente. Além de ser excelente esse curso, ele era muito divertido. Então as aulas não nos cansávamos, era o tempo todo assim, a turma era entusiasmada. Tivemos muitos professores na faculdade, professor de propedêutica, que era Muribeca, o professor Múcio Batista, e outros professores, Atílio Rota, que era da microbiologia, e de uma certa forma me incentivou no estudo, na minha especialização. De uma maneira indireta, mas mais incentivou. E doutor Efigênio Barbosa, que era um professor nato de conhecimento na medicina tropical, né? Nas doenças infecciosas. E aí eu começava a ver a importância da microbiologia. Foi outra pessoa que, de uma maneira indireta, também me incentivou bastante. Tínhamos ainda o professor Antônio Dias dos Santos, que era um amor de pessoa, muito delicado, muito gentil, ensinava as coisas com muita paciência, delicadeza e conhecimento. E outros professores, o doutor Guilardo Martins, era de propedêutica, era de terapêutica, e o professor Humberto Nóbrega também, que também nos dava aula, e eles foram pessoas importantes no crescimento da universidade. Quero lembrar também a presença da figura de Bezerra de Carvalho, que era um mestre nato. Ele ensinava com muita convicção, com muita propriedade, com muita segurança. E ele vinha dar aula para a gente todo sábado, passava o dia com a gente, era incansável. E foi quem criou o laboratório, aquele laboratório lá da universidade, que era ambulatório e laboratório. E que foi, assim, deu muito incentivo, na época, à clínica médica, à microbiologia. E foi assim que a gente conheceu o doutor Bezerra de Carvalho. O professor Bezerra de Carvalho vinha de Campina Grande e nos dava aulas o dia inteiro. Ele era uma pessoa muito interessado, muito claro no que ele falava. Eu era fã do professor Bezerra de Carvalho. Nós éramos fãs do professor Bezerra de Carvalho. Era uma figura muito importante, de muito conhecimento, e que nos deixava muito à vontade. Outros professores que chamaram a minha atenção foi o professor Nilton Lacerda, que era do Hospital
do Hospital São Cristóvão, e ele nos levava para ouvir as aulas de neurologia. Ainda não era a neurologia de hoje, mas eram umas aulas interessantes. Ele tinha um pseudônimo chamado Petit Foix. É assim que ele escrevia. E aí, juntamente com o professor Nilton Lacerda, também o professor Osório Barro, pai, também nos dava algumas aulas lá no São Cristóvão. Tínhamos Eru, que tinha uma habilidade incrível no manuseio do bisturi, e a gente ficava admirada. Eu, que não era cirurgiã, ficava admirada com que destreza ele fazia as cirurgias. Fiquei 2 anos na maternidade Cândido Vargas e aprendi muita coisa. Maternidade Cândido Vargas, tinha o nosso professor Nogueira, né, Nogueirão, que era muito bom, acompanhado de Sebastião, Jair Cunha, que tinha uma habilidade incrível nos partos, fazia foto com a mão direita, com a mão esquerda, era uma habilidade muito grande. E também com Delormar e Sebastião, que era muito dedicado na maternidade na minha época. E sem contar com as enfermeiras, que na época as parteiras faziam parto. E a gente aprendia muita coisa com as parteiras de lá. E eu passei 2 anos na maternidade, mas verifiquei que não tinha vocação para ser ginecologista e obstetra. Terminando o curso foi uma festa, né? E assim, o curso era aquele deslumbramento, era a coroação de todos aqueles 6 anos. E era uma convivência muito grande, muito boa. Sendo que, aproximadamente há um mês da minha formatura, eu perdi o meu irmão de uma forma trágica, e isso me deu uma tristeza muito grande, meu irmão mais novo, e me privou da alegria plena da festa. Mas, terminando o curso, nós ficamos pensando o quê? A gente não sabia de nada, tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer especialização. E aí, comecei fazendo pela residência médica em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, no Hospital Professor Edgar Santos, sob a orientação de Roberto Santos, que era o chefe dos residentes. E lá eu fui na intenção de fazer patologia clínica, que é o que eu faço hoje, mas focalizado muito em hematologia. Ainda frequentei alguns meses com o professor Roberto Silva e a doutora Silvia, mas me encantei pela microbiologia quando comecei a trabalhar com Euni e Roberto Santos, e daí até hoje eu me dedico à microbiologia. E foi um tempo muito bom conviver com os baianos, e o povo muito alegre, muito bom, e os professores excelentes. Então, toda aquela programação da clínica médica me ajudou muito na minha vida profissional. Terminado o curso, eu fui convidada pelo professor Antônio Dias para entrar na universidade. E eu pedi para ele assim: professor, eu fico lisonjeada com o convite, mas eu gostaria de passar algum tempo em São Paulo para melhorar os meus conhecimentos em microbiologia. E aí eu fui para São Paulo, fui trabalhar, estagiar com o Dr. Trabus, que na época era assistente do professor Lacais. Aí passei alguns meses lá e voltei para João Pessoa. Continuei na universidade, aí comecei a trabalhar na universidade, trabalhava no laboratório e também ensinava na cadeira de microbiologia. Meu tempo com o Dr. Trabus foi muito proveitoso. Tanto que, algum tempo depois, eu voltei para fazer o curso de enterobactérias, foi um curso rápido de 1 mês, e depois eu consegui uma bolsa da CAPES e consegui passar 1 ano com o Dr. Trabus lá na faculdade. Foi muito bom esse tempo em termos de aprendizado e de convivência. Ele era uma pessoa humana, simples demais. O Dr. Trabus depois fez concurso para professor da Unifesp, aposentou-se na Unifesp e depois ele trabalhava no Butantan,
fazendo pesquisa. Ele fazia muita pesquisa em colo entre o oxigênio. Era uma capacidade. E também lá na faculdade tinha o professor Lacais, né, que era o professor da cadeira, era mais na parte de micológica, do Celeste Fava Neto também. E era um ambiente muito, muito bom, muito tranquilo. Aproveitei também esse tempo do Dr. Trabuzzi e fui também para o Adolfo Lutz, porque era perto e o Dr. Trabuzzi tinha muita amizade na Adolfo Lutz e eu fui lá ver outras rotinas, como a parte de líquido, outras coisas que me interessavam no Adolfo Lutz, e que é um centro médico muito bom. Tive um convite do professor Jacques Araruna para chefiar o laboratório de tuberculose no Clementino Fraga. Como eu era tempo 24, era 20 horas, né? Era 20 horas, assistente, não era tempo integral. Eu aceitei, fiquei trabalhando no Hospital Clementino Fraga durante uns 2 anos. E fazia palestra para tuberculose e fazia as culturas para tuberculose, que eram mais complicadas na época, preparava os meios, e era também muito, muito bom lá no Clementino Fraga. Depois eu fui fazer mestrado, continuar na universidade, e havia um convênio entre a Universidade Federal da Paraíba e a USP. E eu fiz, então, um curso lá na USP, lá com o Dr. Sebastião Quimiaria, que foi a pesquisa de estafilococos toxigênicos em pessoas que manipulavam alimento. Era quem cozinhava e as copeiras e quem servia aos pacientes. E aí esses estafilococos áureos isolados foram feitos, quais eram os tipos dos soros toxigênicos daqueles pacientes, e também foi feito, na época se usava fagotipagem. Então foi feito lá em Ribeirão Preto, eu fui para Ribeirão Preto fazer com o Solé Vernin a fagotipagem dos estafilococos. Esse foi meu trabalho, a minha monografia. Fiz também um curso nos Estados Unidos. Eu tinha muita vontade de conhecer o CDC. E houve uma seleção aqui, através dos companheiros da América, houve uma seleção de 15 médicos brasileiros e eu fui selecionada. Eu fui representando a Paraíba e passei lá 2 meses. Aí fomos para o CDC, passamos 15 dias no CDC. Foi assim, paraíso. Depois nós fomos para a cidade de Conérica e lá nós ficamos no hospital vendo doenças infecciosas, que era o que eu me interessava na época, e vendo também um pouco de microbiologia. Depois nós fomos para Washington. Passamos assim mais 15 dias em Washington. Foi muito bom, foi um curso muito proveitoso. O laboratório nasceu realmente em 1970, quando eu comprei uma sala no edifício Pasteur, de Tony, e comecei a fazer a microbiologia. Mas anteriormente a 1970, eu já trabalhava com Gilson num pedacinho de balcão que ele me ofereceu para eu fazer a microbiologia dele. E assim eu fazia as culturas de urina, as culturas de fezes, secreções vaginais, fazia secreção de ferida e também os antibiogramas. Foi aí que eu comecei, propriamente dito, digamos que tenha sido em 69. Mas depois eu comecei no laboratório Marluz Vasconcelos em 1970. Setembro de 1970. E eu fazia só microbiologia. Trabalhava o dia inteiro na microbiologia. E só em 1981 é que eu resolvi fazer um laboratório geral, com imunologia, e hematologia, bioquímica, parasitologia e ureanálise. E eu tive a colaboração de doutora Lúcia Teixeira, que era muito dedicada, muito boa. Ela fez especialização no Recife, no EMOP, e veio trabalhar comigo. E era muito boa funcionária, e assim nós começamos a fazer o laboratório geral.
Eu fui aprovada porque, apesar de eu ter residência em patologia clínica, ter feito vários cursos em patologia clínica, eu fiz curso no Caju. Quando eu fui para o Clementino Fraga, eu passei um mês no Caju trabalhando só em tuberculose. E depois eu fiz outro curso em Curicica de tuberculose, também de um mês. Mas mesmo assim não era considerada patologista clínica. Eu tive que fazer uma prova no Rio de Janeiro, de especialista, prova escrita e de títulos, e foi concedida a mim em 1999 o título de patologista clínico. Em 1981, como eu ia falando, aluguei uma casa na Camilo de Holanda, na esquina 266, com a ajuda da doutora Lúcia, que eu já falei, e ali nós ficamos durante muito tempo. E quando começamos, depois, 10, 12 anos depois, começamos a construir esse prédio. Foi com o crescimento da empresa, a nova sede começou a surgir. Meus pais contribuíram com alguns recursos, uma fazenda, a herança da minha mãe, e a casa de meu pai, que era o único bem que ele possuía, bem material. Desde então, nossos serviços foram agregados com a introdução de novos exames, abertura de filiais, inclusive em Campina Grande. Nós fomos aumentando as filiais, fomos aumentando cada vez e chegamos até Campina Grande, às vezes também lá em algumas cidades perto, né? Algumas cidades perto, como Mutirão, como São José da Mata. Nós temos pequenas filiais que drenam para Campina Grande e diariamente esses exames vêm para cá e são feitos aqui. Vêm acoplados dentro de gelo, com termômetro, com toda a tecnologia. Agora, eu sempre gostei de estudar, né? Foi sempre meu fraco. E mesmo depois de formada, eu fiz um curso de especialização na USP. Um curso de especialização que durou 1 ano e meio. Eu ia todo mês, passava lá 2 dias. E tinha a parte também que era feita através do computador. Mesmo depois de aposentada, eu sempre me interessei em continuar estudando. Fiz o curso de atualização de doenças infecciosas lá com o Dr. Marcos Bolos. Foi um curso bom, foi pouco tempo, mas foi muito bom. E fiz o curso também de administração hospitalar na Universidade Federal da Paraíba, com a duração de 1 ano, em 2004. Fiz curso de especialista em microbiologia clínica na USP recentemente, com aproveitamento final A. Esse curso foi de 1 de 3 de 2006 até 30 de 6 de 2007. Fiz o curso de controle de infecção hospitalar na Unifesp, cujo orientador era Dr. Guilherme Furtado, e foi meu orientador. E foi um curso também, esse eu ia na sexta-feira, porque a aula era sexta, sábado e domingo, e tinha a parte presencial e a parte também, tinha a parte prática em hospital, em UTIs. Foi um curso excelente de controle de infecção hospitalar. Ele durou uma média de 1 ano e meio. Esse foi feito em 2008 a 2011, 2009 a 2011. Esse programa Mais Médico, eu acho que é um programa político. É um programa político que não vejo nenhuma vantagem. Eu acho que o pessoal não sabe nem a língua, não sabe nem sabe determinadas doenças, o que significa. E eu acho que é uma forma de ganhar dinheiro para a política de Dilma, na próxima política de Dilma. Eu não vejo vantagem nisso. É um pessoal que vem e vem ganhar muito pouco, porque esse dinheiro vai todo para Cuba, e eu acho uma coisa sem lógica. Porque o que a gente precisa é de condições para que o médico possa desempenhar o melhor salário, tenha condições de ter raio-x, laboratório, tem as condições mínimas que um médico para fazer um diagnóstico. Isso é que eu acho. Então, acho uma coisa meramente política. E quanto aos médicos que nós estão chegando na faculdade, com essas novas faculdades
Eu não sei bem dar eu acho que é muita faculdade de medicina para pouco professor. Tem muita faculdade de medicina, só em João Pessoa temos 3, né? E tem uma mais em andamento já, eu vim falando. Então são faculdades muito caras e eu não sei dar uma opinião dessa faculdade, se realmente, se tem hospitais suficientes para que esses alunos possam treinar, possam sair bons médicos. Eu não sei, não tenho ideia formada sobre isso. Para quem estuda medicina ou quem pretende fazer medicina, primeira coisa, devia ler o juramento de Hipócrates. Primeira coisa. Depois, pensar em humanizar mais a medicina. Em humanizar mais a medicina, o tratamento com o paciente, seja ele pobre, seja ele rico, aquela maneira como a gente trata as pessoas, como trata os idosos, como trata os pobres, aquela atenção. O doente já vem doente, querendo uma medicação, aí o médico baixa a cabeça e vai tomar dipirona, vai tomar não sei o quê, nem sequer examina o paciente, escuta o pulmão, escuta o coração. Então, isso aí é uma coisa muito triste. Então, a primeira coisa que devia ser era humanizar o atendimento e também tentar para outras especialidades, que a medicina hoje é diferente de algum tempo atrás. Hoje em dia está muito focalizada em medicina nuclear, em ortomolecular, em genética, imunologia. Então, tem muita coisa para se estudar e para se ver e fazer com seriedade. E o médico, quando se forma, ele não quer dizer que ficou... Eu já terminei minha obrigação. Ele tem que estudar sempre, diariamente, porque diariamente, se a gente lesse todo dia sobre uma especialidade, durante a vida era impossível ler tudo que tinha sido escrito. Imagine se você não estuda todo dia. Então, estudar eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente a profissão de médico, porque está lidando com vidas e vidas preciosas. Eu queria ser médica e fui médica e sou satisfeita com a profissão que fiz e acho muito bom. Eu acho que nunca eu vou deixar a medicina. Eu posso até fazer outra coisa paralela, mas medicina, microbiologia é meu fraco. Eu gosto de estudar microbiologia, eu gosto de fazer microbiologia, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu sou casada, Luiz Vasconcelos de Castro, que é dentista, é um excelente marido, estamos juntos há muitos anos, mais de 40 anos, 40 e tantos anos. Tenho 3 filhos, que são 3 joias, Márcia, Marcelo e Juliana, e 4 netas, que são maravilhosas.